Fala pessoal do canal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para tratar de um assunto polêmico e normalmente controverso. Arma de fogo, travada ou destravada? Roda a vinheta. E aí guerreiros do canal, tudo bem? Hoje a gente vai bater um papo sobre esse assunto, por quê? Porque nós temos um curso de docência armamento e tiro, não sei se você sabe, 100% online também, que pode ser feito no formato de pós-graduação, se você quiser com um complemento na parte presencial, módulo presencial, de 4 dias, que você agenda depois de entrar pelo curso online, tá? Então nós temos muitos alunos, e esses alunos sempre mandam dúvidas, especialmente dos seus próprios alunos. Por quê? Porque depois de formado nós mantemos o vínculo, principalmente na orientação do instrutor já formado, ok? E uma das dúvidas que nós sempre recebemos por conta da controvérsia e daquilo que se diz por aí. Afinal de contas, a arma de fogo deve estar travada ou destravada? É óbvio que eu não estou falando do momento do uso, né? E sim em momentos em que, por exemplo, está na cintura ou está guardada, como deve permanecer essa arma de fogo? Bem, nós temos que levar em consideração sempre alguns pontos importantes. É o que sempre nós ensinamos no nosso curso. Não adianta dizer, eu dar a minha opinião aqui, é travada ou destravada? Se primeiro eu não te convencer, se segundo eu não te mostrar argumentos que sejam factíveis e que sejam efetivamente válidos para que você possa entender o porquê disso ou o porquê daquilo, certo? Terceiro ponto muito importante, não existe uma situação absoluta que resolva todos os problemas. Isso por quê? Porque são variadas as possibilidades em relação ao uso da arma de fogo. Assim como também são variadas as possibilidades em relação ao tipo de arma de fogo, especialmente seu sistema de acionamento. Por isso que não existe uma fórmula, uma receita de bolo que defina, faça isso ou faça aquilo. Tem que entender o processo, é o que nós ensinamos no nosso curso de docência armamento e tiro e exigimos sempre dos nossos instrutores. Ensine os porquês, para o aluno entender o porquê, adequar a sua realidade e aplicar naquilo que ele precisa. Sabe por quê? Porque cada situação é uma situação. É muito mais importante você entender a realidade e aprender a aplicar e decidir quando tiver que decidir, do que você decorar uma simples regra, ok? Vamos primeiramente falar de armas curtas. Arma curta. E mesmo dentro das armas curtas eu tenho diversas possibilidades, tá? Mas primeiramente, qual o problema de uma arma curta estar travada ou destravada? A primeira questão é a segurança, ok? Veja que uma arma de fogo ela tem que gerar segurança, especialmente para aqueles que portam, como eu, a arma na cintura, apontando para o falecido. Ou ainda, no manuseio, dentro da residência, quando tem criança em casa, a arma deve estar travada ou destravada. E aí, depende da sua necessidade de utilização. Se você é um operacional que necessita utilizar a arma na rua, é um policial, por exemplo, tanto externa quanto internamente, né? Quanto ostensivo quanto velado. Precisa utilizar a sua arma no seu trabalho, no dia a dia, e a qualquer momento você tem que utilizar estando na rua. O que você deve pensar? Você deve pesar entre segurança e operacionalização da decisão de disparar. Por quê? Porque efetivamente a arma travada ela é muito mais segura na cintura, ok? Claro que é muito mais segura. Mas a trava se torna um obstáculo entre a decisão do disparo e o disparo. Tem um vídeo muito interessante que eu não vou colocar aqui para o YouTube não me derrubar, que um policial entra na agência dos Correios, certo? E ele, ao entrar na agência dos Correios, ele se depara com um assalto. E ele tenta disparar várias vezes. Inclusive dá a impressão que ele acha que está disparando, porque ele faz isso várias vezes, o bandido sai de trás da porta e o alveja. Por quê? Depois, analisando o vídeo com calma, você observa que a arma dele não tem recuo. Ou seja, ele acreditou que estava atirando, ele tentou atirar e não conseguiu. Não se sabe se a arma estava travada ou se não tinha munição na câmera, mas não importa, o efeito é o mesmo. Tá? Por quê? Porque na hora do sanhaço, você vai ter uma reação de certa, que é sacar a arma e puxar o dedo. Tá? O ato de destravar é algo que não é tão natural quanto empunhar e apertar o dedo do gatilho, então você vai ter que treinar, o que torna isso um obstáculo. Então, para quem não treina, a trava pode ser uma sentença de morte. É isso mesmo. Mas aí vem a pergunta, em contraponto da segurança, o que é mais importante nesse caso? E tem um outro ponto também que é muito importante que deve ser levado em consideração, ok? Isso falando em arma curta que seja possível travar, que é o caso da pistola, o revólver em regra não tem trava, né? É óbvio. Então qual é o segundo ponto muito importante em relação à trava em si? É a possibilidade da arma travar sozinha.
Existe a possibilidade, Marcelo? É claro que sim. Então, para quem usa arma com trava externa, tá? É possível, e eu já vi acontecer dela, se você colocar na cintura o cinto do carro, a roupa, ou se você estiver equipado, o equipamento, encostar na trava e travá-la. E aí você treinou a atirar sem travar, não é isso? Porque você sempre anda com ela destravada. Se ela por acaso vier a travar sozinha, na hora que você levantar, você não treinou destravar. E como a gente faz aquilo que a gente treina, isso pode ser um risco, entendeu? A segunda possibilidade é ela destravar sozinha. Acontece também. Então você trava, põe na cintura, bate no coldre, bate no equipamento, você roça aqui, pá, de repente ela destrava. Só que aí eu não tenho um obstáculo. Por quê? Porque se eu treinar destravando e ela estiver já destravada, eu consigo atirar do mesmo jeito. Entendeu? Então veja, se eu saquei sem treinar destravar e ela está travada, eu não consigo atirar. Se eu saquei treinando destravar e ela já estiver destravada, eu consigo atirar mesmo assim. Entendemos? Então isso tudo deve ser levado em consideração. Ok? Ou ainda, uma terceira possibilidade, que foi a que eu adotei. Usar um armamento sem trava externa, tá? Que é o caso das armas de percussor em regra, né? De percussor semi-lançado, sem trava externa, tendo somente a trava do gatilho, ok? Essa para mim é a melhor solução. Por quê? Porque eu não terei que me preocupar com mais uma etapa entre a decisão do disparo e o disparo. Mas, qual a sua solução? Você tem que adequar a sua realidade. Primeiramente, em relação à periculosidade. Você, efetivamente, tem só sua arma em casa. Sua casa, ela tem uma segurança razoável. Você precisa, efetivamente, ter a arma destravada? Por exemplo, a sua porta é reforçada, você mora em um condomínio, você mora em um apartamento. Então, até a ameaça chegar até você, você vai ter tempo suficiente para se preparar e, inclusive, pensar em destravar a arma, preparar a arma para o risco para o combate, se necessário for. Porém, se você tem uma situação de iminente risco, mesmo estando dentro de casa, a arma deve permanecer destravada. Então, isso é uma questão de análise, pesando risco e operacionalização para o momento do disparo. Entendemos? Em minha opinião, estando na rua, como é que eu farei? O ideal, que é a situação de maior risco, é que esteja com a arma sem trava externa. É o ideal. Ah, mas não tem jeito. A arma que a corporação entregou para mim, ou a arma que eu tenho, a arma com trava externa. Então, o que eu faria? Eu sempre treinaria destravando, mas eu codrearia sem travar. Olha aí que interessante. Vou treinar, treino travando, vou treino travando. Vou codrear, destravo. Porque mesmo que eu faça o movimento destravando e ela não venha, ela não destrave, eu consigo disparar da mesma forma. O contrário é impossível. Você vai ficar lá e a arma vai estar travada. Ok? Então essa é a minha opinião. Dentro de casa, faça uma análise do efetivo risco. Em regra, dentro de casa, você pode manter a arma travada tranquilamente, especialmente se a sua casa tiver uma segurança relativa. Ok? Marcelo Adriano, mas eu tenho os sistemas de armas que são diferentes. Ação dupla, dupla ação, ação simples. Ora, o sistema também traz mais ou menos segurança, ok? E também o sistema híbrido, né? Traz mais ou menos segurança. E aí você, de novo, vai fazer essa análise. As armas de ação dupla, em regra, são mais seguras porque o arrasto é maior da tecla do gatilho. As armas de ação simples são menos seguras porque o arrasto é menor, já que o mecanismo está armado. Então você, de novo, tem que fazer essa análise, tá? Agora, na rua, pronto emprego, sempre com a menor quantidade de obstáculos entre a decisão do disparo e o disparo. Entendemos? E aí você pode, inclusive, dependendo da segurança da sua residência, separar a arma da munição. Você pode, inclusive, inserir a munição na pistola, por exemplo, e não manobrar, não colocando munição na câmara. Você pode fazer essa variação de possibilidades, dependendo da sua análise. E é isso que nós ensinamos lá no nosso curso de docência, armamento e tiro e também na nossa pós-graduação, quando nós falamos sobre segurança, para você entender e aprender a fazer uma análise situacional, que é muito mais importante do que você decorar uma regra que eu passar aqui para você. Tá? Para finalizar o nosso vídeo, para ele não ficar muito grande, vamos falar das armas longas. Em regra,
Arma longa, ela primeiro trabalha em ação simples. Existem armas que trabalham em ação dupla, eu sei disso, mas em regra em ação simples. Consequentemente, uma possibilidade maior de se disparar, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em regra, a arma longa tem um maior potencial lesivo e uma maior dificuldade de utilização, por exemplo, em ambiente confinado, gerando também a possibilidade de risco pelo fato de se dificultar a movimentação, varrer, gerando uma maior possibilidade de acidentes. Então, em minha opinião, também levando em consideração o risco iminente, por exemplo, na rua, o policial com uma arma longa, munição na câmara? Sim. Arma travada? Sim. Sempre travada. Aí não há opção. Por quê? Porque estamos falando de uma arma de ação simples, cuja uma falha mecânica pode provocar o disparo. Ok? Além do que, o potencial lesivo, em regra, é muito maior. Já dentro da residência, em um local com relativa segurança, qual a minha opinião? Sem munição na câmara, e assim você pode optar por estar travada ou destravada. Não vejo nesse caso diferenciação. Você pode já deixar destravado, inclusive, porque eu não tenho munição na câmara. E se for uma segurança efetiva, ou se, por exemplo, isso vale para as armas curtas, tá? Essa arma for uma arma de esporte que você não utiliza para sua defesa, que não impede a utilização, tá? Desde que você tenha uma arma para defesa, você vai utilizar aquela arma para defesa, que você não utilize para sua defesa, pode inclusive estar separada da munição, ok? Espero que tenha sido claro. Se você quiser conhecer os nossos cursos, os links estão aqui embaixo. Além disso, dê uma voadora aqui, inscreva-se no canal, marque o sininho de notificação, deixe seu comentário e sua dúvida, e aí se virem embaixo para debater sobre esse assunto, porque eu acho muito importante você entender, principalmente se você quer se tornar instrutor de tiro, e clica aqui embaixo para conhecer os nossos cursos. Valeu? Até mais!